Vida dedicada a Deus 2.0, chegando aí ao seu 33º episódio. Que você seja bem-vindo. Se você não assistiu os demais episódios, tem uma playlist aí, Vida dedicada a Deus 2.0, que você pode assistir os demais. Hoje nós vamos saber qual foi a oração que Jesus fez por mim, fez por você. Jesus orou por você quando estava aqui em vida. Boa noite, estamos em um novo episódio na noite de hoje, que a gente possa aprender um pouquinho mais e que a gente possa realmente aprender e a colocar em prática na nossa vida. Que cresçamos através dessa transmissão, através dessa palavra, dessa mensagem. Para isso, eu peço que você se desconecte das coisas deste mundo agora, para que você possa, nesta 1 hora, 40, 50 minutos que ficaremos aqui, você extraia o máximo possível para receber aquilo que Deus tem lhe presenteado do alto. Antes de nós sabermos qual foi a oração que Ele fez por mim e por você, eu quero orar por você também. Quero orar para que Deus abra o nosso entendimento, para que entendamos a sua mensagem de acordo com a sua vontade. Se você não deixou aí o seu nome, deixa aí o seu nome aí no nosso chat, como também dê aí o seu like para que outras pessoas sejam notificadas, outras pessoas sejam alcançadas através desta transmissão. Se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para as próximas lives que fizermos. Falando nisso, é a 33ª live, vão faltar apenas 7, né? Sim, só 7. Para encerrar a série Vida Dedicada a Deus 2.0. Você acha que nós devemos continuar fazendo séries semelhantes? Nós temos alguns temas, algumas séries que a gente pode abordar aqui. E se você tiver também sugestões, nos envie. Mas deveríamos continuar? Você quer continuar participando das séries que nós faremos nas próximas? Então coloque aí nos comentários. Vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de nos conectarmos com o nosso Criador. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos para aprendermos a vivermos uma vida totalmente dedicada ao Senhor, segundo a Tua vontade. Venha sobre nossas vidas, venha falar ao nosso espírito, ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, para nos revelar. Que nenhum de nós, ao terminar essa transmissão, estejamos da mesma forma, da mesma maneira, que sejamos tocados, impactados pela mensagem que será entregue nesta noite. Em nome de Jesus, apresentamos tudo nas Tuas mãos. Oro por esta pessoa que está passando por um momento, um período difícil em sua vida, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a sustente, para que ela possa vencer, para que ela possa vencer todos os obstáculos da sua vida e assim te glorificar. Oro por essa que, diante das preocupações, das ansiedades, do medo, da perturbação que assola a sua vida, ela já pensou até fazer uma loucura, fazer uma besteira, mas que o Senhor a fortaleça e que ela tenha o entendimento de que o Senhor também tem cuidado dela em tudo. Às vezes não parece, às vezes parece que nós estamos sozinhos, mas o Senhor está no controle de tudo, nada fugiu do teu propósito. Por isso entregamos tudo nas tuas mãos, abra o nosso entendimento para ouvirmos a tua voz em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos à mensagem de hoje então. Jesus orou por você, Jesus orou por mim, Jesus orou pelos discípulos, mas Jesus começou a oração orando por ele. Vamos até João, capítulo 17. Abre aí a sua Bíblia. É bom que você acompanhe sempre na Bíblia, para você entender que nós não podemos somente receber o que os outros falam, receber o que as pessoas nos passam. Ah, porque o pastor nos passou, porque o fulano conhece muito bem da Bíblia. Tá, mas vai lá você, procura ler o contexto da mensagem para você não ser enganado, para você não ser iludido por ninguém. Então eu peço que mesmo
as nossas lives, as nossas transmissões, que você já está nos acompanhando há mais de 30 lives, fora as coisas que nós já fizemos, lives que nós já fizemos no Instagram, cultos que nós temos gravados também aí no YouTube. Mesmo assim, mesmo que você já tenha nós como pessoas da sua confiança, mesmo assim, confira sempre na Bíblia, confira sempre na palavra. Deus pode falar algo a mais com você, ou de repente uma coisa que passou despercebida por mim, pela Cida, Deus fale para você, Deus lhe mostre, e você pode até nos mostrar também. Nós começamos a série Vida Dedicada a Deus falando sobre santificação, falando que a nossa vida deve ser um estilo, nosso estilo de vida deve ser adoração a Deus. Nós ensinamos que nós vivemos uma vida dedicada a Deus também amando as pessoas ao nosso redor. Nós entendemos também que amadurecendo, nós estaremos dedicando a nossa vida, santificando a nossa vida a Ele. E aprendemos até a última live que nós servimos a Deus com os nossos dons e talentos, como Davi serviu e como tantos homens na Bíblia serviram a Deus com seus dons e talentos. Hoje nós começamos uma nova etapa e a última falando sobre evangelismo. Uma parte da sua vida dedicada a Deus deve ser dedicada, deve ser focada no evangelismo. E o que seria o evangelismo? Compartilhar o que você aprendeu, o que você tem aprendido. É muito fácil você receber e achar maravilhoso, mas guardar para você. Uma hora isso aí vai te fazer mal. Uma hora esse tamanho de conhecimento sem transmitir para outras pessoas vai trazer problemas para você. Então, ao invés de você guardar para você, transborde na vida de outras pessoas. O Evangelho são as boas novas da salvação. Então, tenha prazer de espalhar o Evangelho. E sobre isso nós falaremos nessas próximas lives, até a 40ª live nós falaremos sobre isso, como nós podemos dedicar na nossa vida para o evangelismo. Ele te chamou para você ser filho, lhe entregou o Espírito Santo e agora ele te comissiona, ele comissionou cada um de nós para a sua missão, para o seu propósito. E vamos entender isso quando a gente lê em Mateus capítulo, deixa marcado aí João 17, a gente entende a grande comissão quando ele fala lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Coloca aí nos comentários para as pessoas não se perderem. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus deixa então a grande comissão para os seus discípulos. O encargo deles era ir. Nós fazemos parte dessa comissão, tá? Isso aqui não foi só para os 12, não. Isso serve para nós também, que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Ir, ide, ou seja, é o nosso encargo, é a nossa função, é o propósito que Ele preparou para nós. Fazei discípulos de todas as nações, ou seja, é uma incumbência nossa, responsabilidade nossa, responsabilidade que foi conferida pelo próprio Senhor Jesus a nós, de fazermos discípulos, ou seja, o que nós aprendemos, nós ensinamos, e isso vai ser sempre, como fala, sempre volta, né? Sempre a mesma, o mesmo ciclo, né? Como é que fala? Sempre voltando o mesmo ciclo. Quando você aprende, você ensina, e o que você está ensinando, você também está aprendendo, está entendendo? É aquele círculo que você nunca vai sair dele. Você aprende, você ensina, quando você está ensinando, você está aprendendo mais uma vez também, e você fica naquele ciclo, volta sempre ao mesmo ciclo, ensinando, aprendendo com as pessoas que você está ensinando também. E aí, tanto que ele fala que nós devemos
fazer discípulos, discípulos é ensinar, fazer discípulos é ensinar, porque o discípulo ele aprende com o seu mestre, ele aprende a ser igual ao seu mestre, então você ensina fazendo discípulos, aí ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, depois do batismo a pessoa continua aprendendo, porque ele diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, depois que você ensina, você leva a pessoa a se entregar a Cristo, mas ainda assim continua o aprendizado, nunca acaba. É um ciclo que nunca acaba, que sempre está voltando. O ensinamento, o aprendizado, aí você passa para outras pessoas, aprende mais um pouco, aprende mais uma vez e passa para os demais. E assim você vai crescendo em Cristo. Então nós temos o encargo, que é ide, nós temos a responsabilidade que nos fora conferida através dessa grande comissão, fazer discípulos de todas as nações, e a nossa missão, batizar, levar as pessoas ao batismo, levar as pessoas à entrega das suas vidas ao Senhor Jesus e continuar ensinando-as. Isso é uma incumbência para você também, não é só para pastores, não é só para pessoas que têm um cargo eclesiástico na igreja. E aí, como que eu vou fazer isso? Ele diz, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, ele está com você, ele estará comigo para cumprirmos essa incumbência, porque sozinhos nós não conseguiremos, né? Tem aquele apoio, né? A gente sempre vai alcançar em Deus a nossa necessidade. Ele sempre vai vir de acordo conforme os ajustes que precisam ser feitos. Só que para isso eu preciso abrir a boca. O que eu recebi hoje? Então, é um ensinamento? É algo novo? Vamos colocar em prática, mostrar para alguém que ainda não teve acesso ao que eu recebi hoje. Aceite a grande comissão para você também. Ele lhe comissionou para isso, para que você transmita aquilo que você recebeu, continue ensinando, continue levando pessoas até Cristo, até entregar sua vida ao Senhor Jesus. Agora, voltamos lá para João 17, coloque aí, João capítulo 17, versículo 1 em diante. Jesus ora por si mesmo, depois ele ora pelos discípulos e depois ora por você, ora por mim. Vamos ver a primeira parte, quando Jesus orou por si mesmo. João 17, versículo 1, nós vamos encontrar Jesus falando com Deus a respeito de si mesmo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Essa oração é uma das orações mais bonitas, mais completas que nós podemos encontrar na Bíblia. Essa oração é uma oração que nós vemos o relacionamento de Cristo com o Pai. Nós vemos o relacionamento do nosso Senhor Jesus com o Pai. Ele fala, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Ele sabia do que ele estava ali esperando. Ele sabia que em breve ele estaria na cruz. Isso aqui foram Ele sempre soube, né? poucos momentos antes de Jesus ser preso, ele fez essa oração. Ele chegou no capítulo 16, fala das palavras de despedidas que ele apresentou, que ele falou aos seus discípulos. Depois ele foi falar com Deus. E aí ele pede, Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Mesmo sabendo que ele ia passar pela situação que ele ia enfrentar, da cruz, da morte, mas ele confiava ainda que o Pai o glorificaria. E ele pede isso, glorifica o teu filho, para que eu possa te glorificar também. E aí ele fala no versículo 2, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Veja que ele fala nele mesmo, fala dele mesmo, na verdade, ele fala dele mesmo na terceira pessoa. Então, lhe deste autoridade, ou seja, Deus deu autoridade, o Pai deu autoridade ao Filho, para que conceda a vida eterna, ou seja, o único a nos conceder a vida eterna é só o Filho, é só o Senhor Jesus. Mas para quem? Para aqueles que confiam, para aqueles que creem nele. A todos os que lhe deste, ou seja, quem Deus deu ao Senhor Jesus? Aqueles que confiam, aqueles que acreditam, aqueles que têm fé
no que o Senhor Jesus fez em nosso lugar. E aí no versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mais uma vez falando dele na terceira pessoa. Ou seja, o que é a vida eterna? Conhecermos a Deus e conhecermos o seu Filho, Jesus Cristo, a quem foi enviado para nos salvar, para que nós pudéssemos encontrar a vida eterna. E esse conhecer não é somente de você ouvir falar, mas é de ter relacionamento, é de você ter intimidade. Algumas versões, aliás, algumas vezes que você encontra a palavra conhecer na Bíblia, se trata de intimidade do casal, intimidade sexual mesmo. E quando fala de conhecer a Cristo, é você ter intimidade com Ele, você se conectar com Ele, se tornando um só, assim como o casal, quando estão ali se conhecendo sexualmente, estão ali juntos, eles se tornam um só corpo, assim nós nos tornamos um só com Cristo. Quando nós o conhecemos e prosseguimos em conhecer, desejamos em conhecê-lo ainda mais. Então ele diz, olha, aqui a gente vê o quanto que Jesus tinha um relacionamento com o Pai e queria que todos nós também tivéssemos, né? Essa é a vida eterna, que te conheça. Você quer ter vida eterna? Que você conheça o Pai, que você tenha intimidade com Ele e que você procure conhecê-lo cada dia mais, que você tenha esse acesso a Ele. É como nós temos aí, vamos colocar, um homem, um empresário, alguém que tem muito poder, tem seus empregados e tem seus filhos. Quem é que tem mais liberdade para chegar à presença dele? É o empregado, é o servo ou é o filho? O filho. Então o filho, ele pode pedir ao pai o que ele quiser. O filho tem essa liberdade de ter acesso ao pai, porque ele conhece o pai. Então você quer ter vida eterna? Tenha conhecimento de Deus e conhecimento do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz mais: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, ele não tinha apenas 33 anos de idade. Ele estava há 33 anos como homem aqui na terra. Mas ele veio a serviço do Pai, né? Ele só veio a serviço do Pai, só que ele já existia antes da fundação do mundo. Ele já estava neste mundo. Ele é o Verbo, é a palavra que deu vida a tudo que nós vemos hoje, que trouxe a criação. Então ele diz: glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Como a Cida falou, ele veio por ordem do Pai para glorificar o Pai, completou a sua obra. Ele completou a sua obra glorificando a Deus aqui na terra, glorificando o Pai aqui na terra. Mas note que agora, até então, ele estava orando antes de ser preso. Então ele não tinha sido crucificado ainda. Como que ele tinha completado a obra? Lá em Apocalipse, se eu não me engano, 13, vai nos revelar que o Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Jesus, na eternidade, de eternidade em eternidade, já estava. Para Deus não existe passado, presente ou futuro. Para Deus não existe antes e depois. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Então, antes de fundar todo o mundo, antes que existisse mundo, Jesus já tinha sido oferecido em nosso lugar. Então ele diz: glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas antes ele fala: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Ele ainda não tinha completado a obra nesta hora, mas esta obra já está completa, antes da fundação do mundo. Tudo já estava previsto, tudo já estava certo para o Senhor Jesus vir a este mundo. O plano de salvação, o plano para salvar a humanidade já estava pronto antes da fundação do mundo. Por isso ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. A obra só seria completada quando ele disse está consumado lá na cruz?
Sim, falando humanamente, mas na eternidade isso já tinha acontecido, já estava pronto. Então, até aqui, Jesus orou por ele mesmo, pedindo ao Pai que o glorificasse. Como o Pai é bom, o Pai glorificou o seu Filho. Agora vamos ver a oração que ele fez pelos seus discípulos, os 12 que o acompanharam e aqueles que estavam acompanhando junto com os 12. No versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Jesus diz que revelou o nome do Pai para aqueles que estavam neste mundo. Mas eles já eram dele, já eram do Pai. Ou seja, todos nós que fomos, vamos dizer assim, predestinados a termos a nossa salvação, todos nós que fomos eleitos, escolhidos, já somos ou já éramos dele antes de nós nascermos, antes de nós conhecermos a Cristo, quando ainda éramos inimigos dele, quando vivíamos no pecado, quando vivíamos como pecadores neste mundo, quando vivíamos errantes, nós já éramos dele. E aí Jesus diz assim, eles eram teus, tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Deus já sabia, Deus já tinha, já na sua onisciência, já sabia quem o receberia, quem receberia Jesus e quem receberia a sua palavra. Aí ele diz, agora eles sabem de tudo o que me deste. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Ou seja, somente quando nós cremos que Jesus foi enviado pelo Pai, foi enviado por Deus, é que nós recebemos a salvação. Eu rogo por eles, olha só, Jesus com amor, rogando pelos seus discípulos. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu. Ou seja, nós pertencemos a Cristo agora, mas tudo já era dele, já pertencia a ele, nós somos dele, né? E tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Fomos salvos para que Cristo seja glorificado em nós. Isso aqui foi o que eu marquei aqui. Nós fomos salvos para que Cristo fosse glorificado através das nossas vidas. Ele diz, eu tenho sido glorificado por meio deles. Você tem glorificado a Deus? Nós estamos aí na 33ª live, no 33º tema dessa série Vida Dedicada a Deus. Será que já foi o suficiente para que você comece a viver uma vida para a glória dele? Porque você não foi salvo apenas para ser salvo, mas para glorificá-lo neste mundo. Já tem feito isso? O versículo 11, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então, assim como o Pai e Cristo são um só, ele quer também que a sua igreja também seja um só. Tenha unidade. Olha o amor e o cuidado de Cristo nessa oração. Ele sabia da importância de ser um com Deus, né? E os benefícios que ele tinha e tudo aquilo que ele podia aproveitar. E você vai ver isso mais 3 vezes, são 4 vezes que nesta oração Jesus pede para que a igreja se torne um, para que os discípulos fossem um só, para que fossem uma unidade, não somente com Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo, mas uns com os outros. Ele quer essa unidade, ele não quer que nós venhamos estar divididos, cada um defendendo a sua própria religião, defendendo a sua denominação, defendendo o seu pensamento, defendendo a sua teologia. Não, ele quer que sejamos um. Sejamos um. Independente, às vezes você interpreta de alguma forma, como existe aí a divisão entre calvinistas, arminianos, mas que todos tenham Cristo como Senhor e Salvador.
Que não sirva para calvinista criticar arminianos, arminianos criticar calvinistas. Não, ele alcançou cada um segundo aquilo que eles iriam crer. Se eu sou calvinista, se ela é arminiana ou vice-versa, foi a forma que ele encontrou para nos alcançar. E tem alguns que nem sabem o que significa isso. Não tem problema nenhum, você tem que focar em Cristo. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Então, é o suficiente. Não existe divisão entre nós. Para Deus não existe essa divisão. Apenas que nós nos tornemos um só, assim como Ele e o Pai são um só, como Cristo e o Pai são um só. Enquanto estava com eles, desculpa eu estar lendo tudo, é para que você veja que oração maravilhosa. Não foi à toa que ele deixou essa oração aqui escrita. Então vamos meditar cada versículo, o que nós podemos extrair. Se você quiser também comentar sobre a oração, fique à vontade, coloque aí no chat. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então Jesus não falhou na responsabilidade dele. Ele recebeu todos com ele e não deixou que nenhum deles se perdesse, a não ser aquele que já estava destinado à perdição. Aqui ele estava falando já de Judas, né? Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. No versículo 13, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria, ou seja, para que a nossa alegria seja completa. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como também não sou. Mais uma vez ele afirma aqui que nós não somos daqui. Você não pertence a este mundo. Você está neste mundo por um propósito. Mas o nosso objetivo é a eternidade, é passar a eternidade, viver a eternidade com Cristo. Nosso estágio aqui nesse mundo é um período só. Pode ser um período, é curto. Pode ser um período, a Bíblia fala que seria 70 anos, alguns passam pouco. Pode ser um período de 100 anos, mas é curtíssimo. Se for 100 anos, é curtíssimo perante aquilo que Deus tem preparado na eternidade. Comparado à eternidade, não é nada, né? Então, nós não somos deste mundo. Nós fomos preparados e aqui estamos sendo preparados para a eternidade. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Você quer santificação? Busque a palavra. Peça a Deus todas as vezes que você for orar, que Ele fale com você e que Ele santifique na palavra que você vai ler. Assim como me enviaste, eu os enviei ao mundo. Lembra que nós lemos lá em Mateus 28, que Ele nos comissionou? Você já está comissionado por Cristo, Ele comissionou também os seus discípulos, comissionou a nós, Ele nos enviou. Então está aqui, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ou seja, você não está aqui neste mundo apenas para os seus prazeres. O seu prazer tem que cumprir, tem que ser para cumprir os propósitos de Deus, em todos os aspectos. Glorificando a Ele, mostrando Jesus, revelando aquilo que Ele te revelou a outras pessoas. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus se santificou para que hoje nós também pudéssemos ser santificados na verdade. A palavra de Deus nos santifica. A palavra de Deus nos renova, nos fortalece, nos sustenta. Que tenhamos esse sustento, que tenhamos essa força nele. Não saia daí porque ainda vamos ler a parte em que ele orou por mim, em que ele orou por você. Será que só o que nós já lemos até aqui dá para provar, dá para perceber o amor que Cristo tem para conosco? Sempre teve. Antes de nós estarmos aqui neste mundo, ele já nos amava. O amor que ele tinha para com seus discípulos, o cuidado que ele tinha para falar com o Pai, a relação que ele tinha com o Pai. Como diz essa canção em inglês, Good Father, quando nós
sabemos que temos um Pai bom, nós podemos pedir sabendo que Ele nos ouve, né? Cuidado de Deus, Ele sempre... Deus, Ele não foge da responsabilidade dEle. Nós somos... Deus, Ele é responsável por cada um de nós. E tem pessoas que pensam assim, mas Deus não me ouve, Deus não está comigo, e isso é uma mentira. Porque não, em todo tempo Deus, Ele sabe exatamente da sua necessidade, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe exatamente a hora que Ele tem que falar com você. O problema é que a gente não consegue ouvir a voz dEle, e isso não é problema de Deus, isso é problema nosso. A nossa estadia aqui na Terra, ela é muito curta, mas tem pessoas que querem viver por anos aqui e desfrutar dos prazeres que a Terra pode lhe oferecer. Nem tudo que a Terra pode lhe oferecer realmente é da vontade de Deus. Ele é um Pai bom. E por ser um Pai bom, Ele ouve a sua oração. Jesus Cristo sabia disso. Por isso nós vemos a oração sacerdotal dele, a intimidade que ele tinha para falar com o Pai, pedindo até que o Pai o glorificasse, com a mesma glória que ele tinha no início. Nós temos este mesmo Pai. E Jesus também orou por você. Jesus orou por mim. Então vamos ouvir agora a oração que Jesus fez por mim e por você. No versículo 20, você encontra a oração que ele fez por nós. A minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Você crê no Senhor Jesus por meio da mensagem que os discípulos deixaram, que os apóstolos deixaram? Então, se você crê no Senhor Jesus, passou a crer através da palavra, através da Bíblia, através da mensagem que Jesus deixou e que os apóstolos, que os discípulos revelaram a nós, então Jesus também orou por você. Minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ele pensava em mim. Ele já estava pensando em mim, já estava pensando em você. Ele orou pela gente. Coloque aí, coloque em letras maiúsculas, se possível, coloque assim, Jesus orou por mim. Coloque aí nos comentários, por favor. Jesus orou por mim, Jesus orou por você, Jesus orou pela gente. Ele já sabia. Ele já sabia que nós precisaríamos desta oração. E o que ele pediu ao Pai por nós? Coloque aí nos comentários, Jesus orou por mim. Você já sabia disso? Que ele tinha orado por você? Que ele orou por você, ele orou por mim, ele cuidou da gente. Antes mesmo da gente nascer, ele já se preocupava com a gente, ele já pensava na gente. Ele já pensava em mim, já pensava em você. No versículo 21, para que todos sejam um, mais uma vez, olha a oração dele. Vamos ver o 20 de novo. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o que ele pediu ao Pai? Ele pediu para que fôssemos como um só, com os nossos irmãos, mas também com ele e o Pai. Lembra que Paulo falou a respeito de nós sermos o corpo, a igreja, e ele, o cabeça, Cristo é o cabeça? Então, a cabeça e o corpo são um só. A cabeça fora do corpo não é corpo. A mão fora do corpo não é corpo. Mas quando todos estão juntos, cabeça, mãos, pés, membros superiores, membros inferiores, todo o corpo unido à cabeça se torna um só. Membro sozinho não é corpo. Então ele pede para que todos nós sejamos um. Seja um com o Pai, seja um com Deus, mas seja um também com seus irmãos em Cristo. Você, irmão católico, evangélico, você que crê em Cristo como Senhor e Salvador, de repente você ainda tem uma religião, ainda segue uma religião que não leva ao cristianismo, mas você já entendeu que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, você é o meu irmão, você é a minha irmã.
Você é nosso, você faz parte desse corpo, desta unidade, e ele pede para que sejamos um. Então para de divisão, para de um querer ser melhor do que o outro. Nós devemos crescer em Cristo, evoluir em Cristo, multiplicar a nossa comunhão com ele em todo o tempo. O versículo 22, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Mais uma vez, já é a terceira vez que ele fala a mesma coisa, né? Você faz ideia do que é a glória do Senhor Jesus, que fora confiada ao Senhor Jesus, essa glória em nós? É isso que ele está pedindo para o Pai. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um. Aliás, ele não está nem pedindo, ele está dizendo, eu dei a eles a mesma glória que o Senhor me deu. Olha a oração que Jesus está fazendo por nós. Ele lhe entregou esta glória, e essa glória, hoje nós entendemos que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo morando em nós. Tem glória maior do que essa? Sim? Não tem. Aí ele diz, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude, para que o mundo saiba que tu me enviaste. É isso mesmo? É, né? Para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Ou seja, assim como Deus ama a Cristo, como amou a Cristo, o mundo vai saber pela nossa unidade que ele também nos ama. Aí a gente vê aqui que mais uma vez ele ressalta o propósito do Pai, mostrando que ele queria que nós nos tornássemos um, o mundo soubesse que ele tinha sido enviado pelo Pai. Ele mostra que o nosso propósito é revelar a Cristo, revelar a Jesus para as demais pessoas. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também esteja comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Veja que ele estava chamando o Pai de justo, mesmo sabendo que o Pai o levaria à morte, morte de cruz. Mesmo sabendo que o Pai o designou a carregar sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Mesmo sabendo disso, mesmo compreendendo que ele seria levado à morte e morte de cruz, ele sabia que aquilo ali estava dentro da justiça do Pai. O Pai continua sendo justo. Não é porque você está passando por um momento difícil e que faz parte do propósito de Deus que Deus é injusto. Não, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que vai fazer. E Jesus reconhecia isso. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também eles reconheceram que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. E nós só nos tornamos um só com ele, quando nós recebemos o Espírito dele. Aí ele faz parte, ele faz morada em nós, então somos um só com ele. E isso acontece quando você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É linda a oração, né? Oração que Jesus fez por mim, oração que Jesus fez por você. Por 4 vezes em sua oração, ele menciona a unidade. Ele quer que sejamos um só, ele quer que sejamos um corpo. Ele quer que anunciemos a glória dele neste mundo como um corpo, uma única só pessoa, um único só corpo. E a sua oração era que o Pai cuidasse de nós, assim como ele se sentia amado pelo Pai, ele quer também que nós nos sintamos amados pelo Pai. E ele também quer que nos amemos, para que nós possamos cumprir a nossa missão do evangelismo, a missão de levar o evangelho a toda criatura. Ninguém leva o evangelho com divisão, com brigas, com contendas, criticando, falando mal um do outro, ou uns dos outros. Não, nós pregamos o evangelho, mostramos a verdade
às vezes confrontamos mentiras, mas desejamos, assim como o Senhor Jesus desejava, que todos se tornassem um só. Nós desejamos isso, que todos possam entender que fazemos parte de um reino, que fazemos parte do mesmo corpo, que temos uma responsabilidade, uma comissão que Ele nos deixou, e essa missão nós não devemos falhar nela. Jesus orou por mim, Jesus orou por você, para que nos tornássemos um, para que nos amássemos e para que nós pudéssemos glorificar a Ele e ao Pai enquanto estivéssemos aqui em vida. Então, assuma a sua missão como discípulo, assuma a sua missão como alguém que vive uma vida dedicada a Deus e assuma a sua identidade como filho. Como filho, você tem uma identidade. Como servo, como discípulo, você tem uma missão. Cumpra a sua missão e assuma a sua identidade. E não é difícil de entender o que Jesus ele propôs e fez. Quem de nós faria tal coisa? Mas ele mostrou exatamente o amor e cuidado que o Pai tinha com ele, e ele queria que cada um de nós também pudéssemos experimentar esse amor e cuidado que o Pai tem conosco. E ele quer isso, que todos sejamos apenas um em Cristo, para que todos possam compartilhar, vivenciar o que é essa dimensão dessa unidade com Cristo. Tudo que a gente já viveu, viveremos e vivemos aqui na Terra não é comparado ao que vamos viver com Ele na eternidade. Então viva a eternidade com Cristo, já começando aqui, vivendo o reino dele e proclamando o reino dele a todas as nações. Proclamando o reino dele aonde você for, aonde você chegar, aonde você pisar os teus pés, que você seja glória, louvor e honra para o nosso Deus em todo o tempo. Eu acredito que a oração de Jesus já é o suficiente para entendermos o que Ele preparou para nós, o que Ele preparou para você e o que Ele deseja para cada um de nós. Vamos viver intensamente isso, vamos nos unir para que sejamos referência neste mundo, para que as pessoas vejam em nós o nosso Senhor Jesus e para que, assim como Ele glorificou o Pai, nós também o glorifiquemos neste mundo. Considerações finais. É possível, né, glorificar o Pai, não é difícil, não é impossível, é totalmente possível. É só a gente olhar para o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou, a gente olhando para o cuidado que Deus ele tem para conosco, não tem como não fazer. Cabe a uma decisão, uma escolha. Eu quero estar junto ao Pai ou eu não quero estar junto ao Pai. É uma decisão muito simples e Ele cuida de nós a todo tempo. Não tem como Ele não cuidar. Somos filhos dele. Qual pai que esquece de seu filho? Pode até acontecer nos dias de hoje com algumas pessoas, com Deus não. Deus ele não se esquece, Deus ele não falha, Deus ele não tem planos frustrados nenhum. Deus é Deus e sabe exatamente o que Ele faz e o que Ele quer para cada um de nós. Então, entenda isso, viva isso e aproveite cada momento que você tiver com Ele. Eu acredito que a live de hoje chega ao seu fim agora, porque tudo que nós recebemos do Pai já é o suficiente. A oração que Jesus fez por nós, essa oração antes mesmo de nós nascermos, mostra o amor que Ele tem, tinha e sempre terá por nós. Por mais que você esteja vivendo uma vida de erros, de pecados, longe da presença de Deus, aproveite esse momento. Recebe Jesus como Senhor e Salvador, você já sabe o caminho. Peça perdão, confesse os seus pecados, reconheça que você falhou, porque Ele entregou a sua vida por amor a você, por amor a mim, e Ele quer que nós nos tornemos um só com Ele. Vivamos isso, aprendamos isso a cada dia, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe a sua vida todos os dias. Fique firme, olhe somente para Ele, que nada lhe afaste da presença dEle. Peço que você vá lá no Instagram agora, coloque lá os seus comentários na imagem de hoje, para que outras pessoas recebam o que Jesus também fez por nós, que faça por elas também, tá certo? Falando em Instagram, daqui a pouco tem a live no Instagram do pastor Marcelo, com o pastor Anderson e o pastor Joel Paulo.
assista essa live também que vai ajudar vocês. Muito bom ter vocês aqui. Espero vocês na próxima semana aprendendo mais essa parte como discípulo de Cristo, nessa missão que temos de enviar, de pregar, de anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação. Até terça-feira, né? Terça-feira. Até terça-feira, no mesmo horário, espero por você. Uma ótima noite. Fique com nosso Senhor e até a próxima. Boa noite. Não esquece de colocar lá no Instagram também, lá nos stories, a nossa foto. Coloque lá a referência. Peça para as pessoas nos acompanharem, tá bom? Tchau!